Bom dia a todos vocês, bem-vindos mais uma vez ao nosso Beit Midrash virtual. Nós estamos no meio do estudo do discurso hassídico do Rebbe, Ve'ata Tetzaveh, e ontem, no final, nós iniciamos o capítulo 6. E nesse capítulo 6, nós começamos analisando a fonte e origem desse gesto, dessa atitude de Messirut Nefesh, de auto-sacrifício. Como uma pessoa pode ser levada até, particularmente um Yehudi, como ele pode chegar até Messirut Nefesh, até o auto-sacrifício, como ele pode estar disposto de ir até o martírio pela sua fé, para manter a sua fé no judaísmo, no Deus único, para manter a sua fidelidade à Torá e Mitzvot. De onde é originária essa força extraordinária? De onde vem essa fé até inexplicável? Porque na realidade aqui, conforme os nossos livros explicam, a fé não está vinculada à lógica, muitas vezes até muito pelo contrário. Não é que uma pessoa mais inteligente, mais erudita, mais sábia ou mais conhecedora do judaísmo, da Torá e das mitzvot, não quer dizer que essa pessoa esteja necessariamente mais propensa ao sacrifício pela sua fé. Às vezes até pelo contrário, porque o racional, o intelectual, acaba servindo de filtro para as atitudes da pessoa. E as atitudes desencadeadas pela fé, muitas vezes elas são suprarracionais. É algo que transcende o poder e o alcance do intelecto. A fé não é tampouco uma expressão de sentimento ou emoção. Ela não depende dos sentimentos e emoções, mesmo pessoas que não tinham grandes sentimentos pelo judaísmo, pela Torá e Mitzvot até então. Na hora da verdade, porém, quando chegou a hora de assumir o judaísmo, fizeram isso indo até o martírio quando necessário. Partiram para o auto-sacrifício, mesmo sem terem tantos conhecimentos de judaísmo, mesmo sem se identificarem com sentimentos pela fé judaica, mesmo sem terem praticados, sem terem implementados na prática o judaísmo no decorrer da sua vida. Então, como se explica essa atitude poderosíssima, essa atitude até transcendental? Então nós vimos, só recapitulando algumas linhas do que nós falamos na vez passada, só para a gente se colocar no contexto, Ve'inyan hu, deseja a emuná de Israel e beofen sheu moser nafsho al zeh, esse fato que essa fé presente em Israel, ela pode se manifestar de forma tal que a pessoa, o Yehudi, esteja pronto até de ir ao auto-sacrifício pela sua fé, dispor a sua própria vida. Isso é derivado de onde ele nos fala o Beikar be'aemunah shemitzad etzem haneshama. Isso é derivado, desencadeado, principalmente por aquela atitude de fé que se expressa, que se manifesta na essência da nossa alma. No capítulo anterior nós vimos que existem duas origens para a fé. Existe o conceito da pessoa ter fé e acreditar, porque aqui embaixo, ou seja, a pessoa aqui incorporada, presente com sua alma revestida num corpo físico, presente no mundo terrestre materialista. Mesmo assim, a pessoa tem fé e acredita em coisas abstratas espirituais que ela nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu, nunca percebeu. De onde vem essa força de fé, de onde vem esse poder de fé? Então, uma possibilidade que nós vimos é que essa fé é derivada daquilo que a matriz, a origem da sua alma, capta lá em cima. A fonte matriz da alma, que é a parte principal da alma, permanece lá em cima, porque o corpo físico e o mundo terrestre não a comporta, ela não cabe aqui, por assim dizer, na sua grandeza espiritual, ela não pode se revestir do corpo, então a maior parte da alma, a parte principal da alma, permanece lá em cima quando a gente fala metaforicamente nas alturas espirituais.
E lá em cima a alma vê divindade, ela contempla a divindade, ela percebe, e aquilo que nós vemos é algo que penetra dentro de nós, é algo que nos impacta, é algo que nós internalizamos. E a fonte da nossa alma lá em cima, que é chamada do Mazal, ela vê. Ela vê, e isso acaba repercutindo até para a alma aqui embaixo, como nós vimos ontem. Ou seja, que a alma lá de cima, ela irradia, ela emite influências, fluxos espirituais que afetam positivamente a alma revestida aqui embaixo, né? Então, essa é uma possibilidade, seja de origem da fé, que a fé é oriunda daquilo que a alma, a matriz da alma, vê ou viu lá em cima. E outra possibilidade que nós vimos, que na prática é mais elevada, é quando se revela e se manifesta a fé intrínseca da alma. Aquela fé presente na alma, porque a fé é derivada daquilo que a alma vê. Divindade, e essa fé é uma fé obtida de fora. É uma fé que ela não possuía, mas que através daquilo que ela viu, ela adquiriu, ela incorporou isso para dentro de si. Porém, na realidade, existe uma fé mais elevada que não depende de nenhum fator externo, que não depende de nenhuma circunstância, não depende daquilo que a alma viu ou deixou de ver. Ela já possui isso. Isso faz parte integral dela, isso está presente na sua própria essência. Essa é a sua essência, essa fé. Por isso ela não pode se separar disso, isso já faz parte dela. Essa fé essencial, essa fé presente na essência da alma, ela transcende, ela é poderosíssima. Por isso nós vimos que aquela fé inicial, a primeira, derivada daquilo que a alma vê, é uma fé que ainda permanece de forma envolvente, de forma externa ou superficial. É necessário ainda interiorizá-la, porque senão ela não vai impactar a pessoa, não vai agir sobre a pessoa, influenciando nas suas ações, nas suas decisões, etc. Enquanto que a fé derivada da essência da alma, essa fé, ela já está presente, já é uma fé interior, é uma fé tão poderosa que ela já está presente no íntimo, no âmago da pessoa, impactando a pessoa em tudo aquilo que a pessoa faz. E já que mencionamos isso, indo um pouco mais para trás no nosso estudo, então logo nós podemos relacionar isso também com a comparação que foi feita entre as duas gerações, a geração da entrega da Torá, que viu milagres, maravilhas, proezas divinas, viram isso a olho nu, viram, testemunharam, presenciaram, etc., em contraste ou em comparação com a geração de Purim, a geração dos decretos malignos de Haman, que queria exterminar todo o povo judeu, a geração de Mordecai, onde lá nada era visto, havia encobrimento, ocultação divina total. Essa é a fonte do nome de Esther, inclusive, o significado de Esther, Vanochi Aster Astir, fazendo referência ao versículo bíblico que diz que Deus irá encobrir o seu semblante, e nós não vamos vê-lo. Então aqui também nós vemos, existe por um lado a geração que viu. Aqui, quando nós falamos de origem da fé, nós estamos falando da alma incorporada. E quem vê não é a alma aqui embaixo, incorporada no plano físico. Quem vê é a fonte matriz da alma. Na geração da entrega da Torá, mesmo as almas incorporadas aqui nesse mundo, revestidas do corpo físico, elas também viram e a olho nu. Mas mesmo assim nós falamos que essa fé ainda viram, ver para crer, então eles não tinham menos, ou seja, não tinham necessidade de mais provas, evidências, ou aqui a fé é tão forte, porque eles viram com os próprios olhos, não é que Moshe contou, relatou, não, viram divindade. Mas, por outro lado, nós sabemos que isso não impediu os judeus de cometerem um pecado de idolatria apenas 40 dias depois dessa grande revelação. Então, aquilo que se vê entra dentro da pessoa, mas até certo ponto. Permanece de forma, ainda pode permanecer de forma vaga, de forma abstrata ou de forma superficial. Enquanto que na geração de Purim eles não viram. Mas lá se manifestou e se fez presente a própria essência da alma, e isso levou os Yehudim naquela geração, naquela época, até a disposição não só de manter-se fiéis com a divindade, com a fé, com o judaísmo, etc., mas até estarem dispostos de ir ao auto-sacrifício.
Então aqui também ele nos fala que essa disposição de Messirut Nefesh, ela vem essencialmente do quê? Não daquilo que a alma vê de divindade, mas sim da presença essencial, intrínseca da fé dentro da alma, aquilo que a gente fala que a alma na sua essência, e aquele nível que na Kabbalah é chamado Yehidah Shebenefesh, o quinto nível mais elevado, seja que na essência a alma sente e percebe como o peixe sabe que não pode sobreviver fora d'água, a alma também sabe que toda a sua existência é divindade, por isso a fé faz parte intrínseca dela, e por isso, quando isso está latente, ou seja, quando isso está manifesto, quando isso se revela, então a alma percebe que ela não pode nem quer estar desvinculada de Deus, e por isso ela está pronta para o que der e vier. E conforme os livros racídicos explicam, isso não é uma questão de lógica, por isso nós não encontramos de forma explícita um comando para Messirut Nefesh, para autossacrifício na Torá. Nós encontramos um versículo, Benigdashti betoch Bnei Israel, de Deus santificar no seio do povo de Israel. Então daqui vem o conceito também de Kiddush Hashem, de santificar o nome de Deus, nem que isso custe a vida da pessoa, mas não há uma mitzvah explícita dizendo para a pessoa sacrificar a própria vida. Por quê? Porque se diz que a Torá é a sabedoria divina. Oraita me chokhma nafket, conforme diz o Zohar, a Torá é derivada da chokhmah, da sabedoria divina. Ou seja, na Torá, então, existe um plano de sabedoria. A Torá, ela está numa dimensão onde há, por assim dizer, intelecto, sabedoria. E pela razão, pela lógica, não há motivo de ser para essa atitude de Messirut Nefesh, de autossacrifício. Por exemplo, mesmo se tratando de fidelidade às mitzvot, a Torá, o judaísmo, por exemplo, nós temos proibições de profanação do Shabat. Porém, se uma pessoa está correndo risco de vida, sua saúde está em risco, sua integridade física está em vida, então será que é permitido profanar o Shabat para salvá-la? Então, de acordo com a Halachá, é muito claro, é muito simples, não só que é permitido, é obrigatório profanar o Shabat para salvar a sua vida, para manter sua integridade física. E aqui afirmam os nossos sábios, Mutab lechalel Shabbat echad kedei lishmor Shabbatot arbe. Então, às vezes, quer dizer, mesmo que vai se profanar o Shabbat uma vez, mas isso vai possibilitar a observância de Shabbat por muitas e diversas outras vezes, ou seja, a pessoa se mantendo viva, depois ela vai poder guardar inúmeros Shabbatot. Por que não se faz esse mesmo cálculo racional, lógico, em relação à fé? Ou seja, poderia-se dizer, quando os autos de fé, ou quando aqueles que lançaram decretos sobre os judeus e judaísmo, se eles exigiam dos judeus uma declaração, renegando a sua fé, que ele declarasse isso, que ele falasse qualquer frase, ou participasse de qualquer oração, ou de qualquer cerimônia, da boca para fora, e depois, na primeira oportunidade, escondido, ele retornasse a sua fé ao judaísmo. Mas se diz que não, Deus mesmo da boca para fora, e mesmo momentaneamente, mesmo de forma transitória, não aceitaram renegar a sua fé. Pela lógica, a gente podia dizer, para que aqui perder um Yehudi, um judeu? Ele vai conseguir se manter vivo, e ele vai poder fazer muito mais em prol do judaísmo nos próximos anos do que se agora a sua vida for ceifada prematuramente. Então, pela lógica, custo-benefício, entre aspas, poderia-se pensar, sabe o que? Que ele faça a declaração, mas ele não está sentindo, acreditando nisso. Mas mesmo assim, Yehudim em todas as gerações se negaram, mesmo que fosse só externamente, mesmo que fosse da boca para fora, se negaram a fazer qualquer declaração que contestasse a fé judaica, o monoteísmo, Deus único, Torá e Mitzvot, renegar o judaísmo. Em absoluto não aceitaram. Então, isso não é alguma coisa lógica, não é uma coisa em termos lógicos, práticos, benéficos. Isso é algo transcendental, é algo que está acima de explicação, acima do sentimento, acima de tudo. Quer dizer, essa fé tão elevada, ele diz que é derivada da essência da alma, mais do que aquilo que a alma viu, mais do que isso, da parte intrínseca de espiritualidade presente na alma. E ele elaborou isso dizendo,
Essa fé que nós temos ou podemos ter, derivada daquilo que o nosso mazal, daquilo que a fonte da nossa alma vê de divindade e emite e transmite para nós, Agam shei betokev gadol, mesmo que ela é muito forte e intensa, aquilo, da mesma forma que aquilo que a pessoa viu ficou marcado dentro dela, ela viu, alguém pode tentar contestar depois, não, eu vi com meus próprios olhos, a pessoa não aceita a contestação. Como a gente comentou, que a dua de itamtut shemitzad areia e itamtut gdolah bioter, ou seja, aquilo que está, por assim dizer, registrado dentro da pessoa, porque ela viu, isso é uma coisa muito forte, que está enraizado, inculcado dentro dela, não é? De uma forma muito firme, de uma forma muito poderosa, grande. Mikol makom, contudo, kivan shemunah shelo imitzat sibah, já que essa fé é derivada de uma razão, de um motivo, porque a pessoa viu, ou a sua alma viu, presenciou. Então, na verdade, é algo externo que foi adquirido, que foi absorvido, não é? Então, já que isso é derivado do fato da alma ver divindade ou ter visto divindade, ter sentido, percebido, mitzad ze sheroe, ve'ein akshura im etzem metziuto, ou seja, é algo que não estava antes presente na alma, é algo que ela adquiriu, algo que ela conquistou, algo que ela vivenciou e com isso absorveu, já que não era algo intrínseco presente nela, desde as origens, não era algo que estava ligado com sua essência original, não necessariamente a pessoa irá até Messirut Nefesh, irá seguir para o auto-sacrifício por causa disso. Por exemplo, existem conceitos que nós adquirimos, ou existem hobbies que nós desenvolvemos, ou existem preferências que nós optamos, etc. E às vezes são coisas que se tornam parte integrante da nossa vida, fazem parte dos nossos hábitos, do nosso cotidiano, se tornam uma segunda natureza, etc. Estão muito enraizadas dentro de nós. Mas se um dia a pessoa tiver que ser privada disso, se a pessoa, sei lá, aquilo, não é, aquele hábito, aquele costume, ou aquele hobby, o que for, dizer que a pessoa, mesmo que há muitos anos ou décadas, talvez ela está acostumada, habituada, cultivou o gosto por isso, aprecia, etc., mas se ela for privada disso, dizendo, olha, se você... ou você se desligue disso, ou senão ele vai perder sua vida. Não necessariamente ele vai ir para o auto-sacrifício por causa dessa natureza adquirida, por causa desse hábito, ou o que for. Por outro lado, existem algumas coisas que, independente de hábitos, às vezes pode ser o amor intrínseco que existem de pais para filhos, ou vice-versa, etc. Que isso não é algo que... Isso tem que ser, ou é naturalmente cultivado, desenvolvido, mas não é algo externo, que vem de fora, ou etc. É algo que às vezes mesmo com anos passados sem contato, mas quando há um contato, simplesmente porque é pai, porque é filho, ou porque é mãe, que se reganha, todo esse sentimento aflora, vem à tona. Por quê? Porque isso está presente de forma intrínseca dentro das pessoas. Né? Então, aquilo que faz parte da essência é muito mais forte, intenso e poderoso do que aquilo que foi adquirido, que foi absorvido de fora. Por isso ele nos diz que, por maior que seja a visão e contemplação de divindade, de espiritualidade que a alma, a matriz da alma, tem nas alturas, e que isso impacta na fé da alma revestida no corpo, mesmo assim, isso ainda é considerado algo externo. Porém, quando se manifesta e se revela, por isso o alcance também dessa fé ainda é limitado. Porém, quando se manifesta, se revela a fé essencial, a fé presente intrinsecamente na essência da alma, essa fé é poderosíssima, essa fé é ilimitada. Essa fé está acima da lógica, acima do intelecto, acima da espiritualidade, acima da prática espiritual, etc., acima de todas as limitações. Isso que ele nos diz,
isso que Yehudim tinham essa fé, que são capazes de chegar até ao autossacrifício em função dela, o Mipnei She'emuná, o que levou a isso? Não foi aquilo que eles viram, que presenciaram, estavam inspirados, ou o líder espiritual da geração lhe mostrou milagres, ou lhes deu acesso à espiritualidade, seja através de conhecimento, seja através de demonstrações milagrosas, provando, evidenciando Deus. Não. Se diz que essa fé que leva até as últimas consequências é a fé que se manifesta ao revelar-se a essência da alma. E a essência da alma está intrinsecamente ligada com Deus de forma inseparável e irreversível. Não tem como se separar. Então, isso que Yehudim estavam prontos até o martírio, até o autossacrifício, o Mipnei She'emuná be'elokut e a etzem shelo, porque a fé em Deus, a fé na divindade, faz parte da sua própria essência, é a sua própria essência. Por isso, para ele é impossível, não é que é improvável, é impossível ele renegar, é impossível ele contestar isso. Seria como uma autocontestação, seria como negar a si próprio. Essa fé está intrinsecamente dentro dele, presente na sua própria essência. Essa origem de Mesirut Nefesh, disso é derivado esse não só sentimento, mas essa atitude, essa disposição de chegar até o autossacrifício. Prossegue o Rebbe e nos diz, baseado nessa explicação, nós podemos, o tempo todo o Rebbe se remete, ou nos remete novamente ao Ma'amar, ao discurso do Rebbe anterior. Diz, baseado nessa explicação, nós podemos explicar também, nós podemos entender aquilo que consta no Ma'amar do Rebbe anterior. Então, ele havia explicado que isso que o Zohar fala, que Moshe é o pastor da fé. Não só o pastor fiel, mas também o pastor da fé, que ele alimenta e nutre as almas com fé e fé internalizada. E nós vimos no Ma'amar anteriormente que isso se aplica o Gam benogea leroei Israel shebechol dor, que isso se aplica não somente sobre Moshe e sua geração, mas isso se aplica também aos pastores de fé, aos líderes espirituais de Israel em toda a geração. Aquilo que é chamado no Tikkun Zohar, nos adendos do Zohar, Itpashtuta de Moshe shebechol dara, nós vimos que é uma propagação da alma de Moshe presente em cada geração, no líder espiritual daquela geração. Shehem mechaskim et emunah de Israel, que o papel deles se constitui em fortalecer a fé de Israel, sheyamdu bimsirut nefesh bekium haTorah mitzvot, que eles estejam tão fortalecidos com a sua fé, que eles estejam tão imbuídos de fé, a tal ponto que eles estejam dispostos de ir até o martírio, de ir até o autossacrifício pelo cumprimento de Torá e Mitzvot. Isso foi explicado no Ma'amar do Rebbe anterior. Então, pergunta o Rebbe de Lichurá, aqui aparentemente o Rebbe vai fazer uma observação e mais uma vez vai traçar uma distinção. E como nós falamos, essas distinções são muito sutis e delicadas, mas elas são essenciais para a gente entender a profundidade desses conceitos. Então o Rebbe nos fala aqui que está óbvio, a gente pode perceber que há uma diferença não só de estilo, mas há uma diferença de atuação entre Moshe Rabbeinu, o primeiro pastor de fé, Moshe, na sua geração, a forma de atuação de Moshe com o povo, sobre o povo, com o seu rebanho, por assim dizer, é distinta, é diferente em relação à atuação dos líderes posteriores ou dos líderes de algumas gerações, como Mordecai, etc., quando o tipo de atuação, ou como eles agiam e atuavam em relação ao povo, em relação ao rebanho, às almas judaicas da geração, é algo diferente. Então o Rebbe vai perguntar como isso combina com a Duna. Dele Chorá, à primeira vista, aparentemente, de que forma e de que maneira nós encontramos que Moshe alimenta e nutre a fé de Am Israel,
Kimvuar bekama mekomot, conforme isso está explicado em diversos lugares na Hassidut, vegam bemamar ze atzmo, e também naquele próprio mamar do Rebbe anterior, de que forma ele nutre e alimenta a fé judaica, alidei ze shemashpia le Israel dat belokut, através disso que ele transmite conhecimento divino para Israel. Ele transmite ensinamentos e conhecimento de divindade, com isso ele alimenta a fé. E, na verdade, de acordo com quem conhece um pouco Tânia, o capítulo 3, no seu final, o conceito de Dat, de acordo com a Hassidut, que é traduzido como conhecimento, não é só conhecimento intelectual. Mas Dat é mais do que isso. Inclusive, até esse verbo, ladat, que se traduz como saber, conhecer, por exemplo, para se ter uma ideia, o que gera a concepção de uma criança, na Torá é utilizado esse verbo, ve'adam yada et Havá. Adão conheceu Havá. Aqui não se trata de conhecer, muito prazer, etc. Mas se fala que eles tiveram contato íntimo, eles se unificaram, se tornando um corpo só, etc. E através disso conceberam crianças. Então esse verbo ladat, trata-se não só de um conhecimento intelectual, às vezes conhecimento superficial, mas se trata de um vínculo e uma ligação muito íntima. Por isso, de acordo com a Hassidut, o conceito de Dat é um conhecimento internalizado, que faz a pessoa não só saber, mas também sentir. Dat significa a pessoa se focar no assunto, se concentrar no assunto, ou seja, processar todos os dados que ele entendeu, que ele compreendeu, que ele descobriu através das faculdades anteriores de Chokhmah e Binah, sabedoria e entendimento, enfim, processar todos esses dados, mas de forma tal que ele passe não só a compreender, mas também a sentir. É isso que vai levar às midot, às emoções e aos sentimentos. E que ele interiorize isso. Para isso ele precisa se concentrar muito naquele assunto, ele precisa se focar muito bem nele, para que aquele conhecimento não permaneça só vago. Mas então, Dat, no judaísmo, significa um conhecimento que mexe com a pessoa, que impacta a pessoa, influencia ela, que gera emoções, e as emoções são um efeito, são algo motivador que vai gerar ações, práticas também, etc. Não? Então aqui ele nos diz que a Hassidut fala de que maneira Moshe alimentava a fé, levando os judeus a conhecimento divino. E não só o conhecimento, não é, o que a gente falou, mas aqui o conhecimento dado, ou seja, eles se vincularem a Deus através desse conhecimento, não só sabendo, mas também sentindo, vivenciando, etc. Não é? E aqui nós vemos algo também interessante, que é trazido, elaborado em diversos lugares na Hassidut. Fé é algo suprarracional, algo que está acima do intelecto. Aquilo que a pessoa entende, compreende, ou aquilo que a pessoa capta com seus sentidos, vê, enxerga, etc., para isso ela não precisa recorrer à fé. Em geral se diz que a fé começa onde a lógica termina. Quando nós nos deparamos com coisas que não dá mais para entender, não cabem no nosso intelecto, não somos capazes de processá-las intelectualmente ou pela lógica, pelo racional, aí sim se torna necessária a fé, aí aparece a fé. Mas nisso nós vemos também, por exemplo, para algumas pessoas, acreditar em Deus, ou acreditar que Deus é o Criador, o regente do universo, é uma questão de fé. Os nossos livros dizem que para um Yehudi isso não é uma questão de fé, até uma questão de lógica. Assim como nós falamos que por mais que nós não vemos nossa alma, mas ao ver o nosso corpo vivo se movimentando, nós temos certeza que a alma está presente, dando vitalidade e energia a ele. Da mesma forma, quando nós observamos o mundo em movimento, as plantas crescendo, os animais vivendo, enfim, o mundo inteiro na sua rota e etc., então nós sabemos que aqui há uma alma presente, há uma força divina, há uma energia divina presente, e para nós isso é uma questão de lógica e é uma questão racional. Assim como eu saio na rua, eu vejo uma árvore, eu sei que alguém plantou a árvore. Se eu vejo um edifício, não importa se é de 3 andares ou de 30 andares, eu sei que esse edifício não surgiu sozinho, alguém construiu esse edifício. Então, da mesma forma, para nós, observando o mundo, o universo, para nós é muito lógico que existe um criador e até um regente, né?
Então, às vezes, aquilo que para uma pessoa requer fé, para outra pessoa isso ainda é lógica. Mas para aquela outra pessoa, que isso é uma questão de lógica, a fé dele vai ser aplicada num nível mais elevado. E pode ser na mesma pessoa, o que hoje, para mim ou para você, seja uma questão de fé. Talvez a gente estudando e se aprofundando na Torá, no judaísmo, nos livros, amanhã talvez a gente já vai entender isso até de forma lógica e racional. E daí a nossa fé vai estar depositada, investida num nível mais elevado, em questões mais elevadas. Mas de qualquer forma, a gente poderia pensar o que tem a ver conhecimento com fé. Mas tem a ver. Isso que se diz que Moshe alimentava a fé judaica através do quê? Transmitindo conhecimento. Quanto mais você conhece e aprende, por mais que o conhecimento, o aprendizado está ligado com o plano lógico e racional, aparentemente, e se você processar isso, você vai trazer também ao emocional, sentimental, e isso vai acabar levando a ações. Mas isso começa com um plano de conhecimento, com o intelectual. E fé, como nós falamos, é transcendental, ela é supra-racional. Está acima da razão e do intelecto. Mas mesmo assim, quando você se aprofunda no conhecimento, isso acaba reforçando e fortalecendo também a sua fé. E essa é a maneira, inclusive, que Moshe internalizava a fé dos Yehudim, ensinando-os, trazendo a eles conhecimento de divindade, conhecimento de espiritualidade. E quanto mais conhecimento eles absorviam, então isso não ficava só no intelecto e não só no emocional, mas isso também trazia mais fé para dentro deles. Então, por mais que são dois segmentos diferentes, conhecimento está ligado com o intelecto e fé é suprarracional, mas quando nós reforçamos o conhecimento, o entendimento espiritual, isso fortalece também, reforça também a nossa fé. Então, a maneira, assim explica os livros, a maneira que Moshe alimentava os Yehudim de fé era através da transmissão desse conhecimento. Ou seja, quando ele transmitia conhecimento de divindade, com isso ele trazia a fé de forma mais interiorizada dentro dos Yehudim. Em contraste a isso, isso que os outros pastores de fé de Israel, nas gerações subsequentes, nas gerações seguintes, que eles fortalecem também a fé dos Yehudim, conforme explicado no Ma'amar, já consistia num outro trabalho, era através de uma outra abordagem. O She'emunah de Israel tie beofen de Mesirut Nefesh. Aquilo, por exemplo, que Mordecai despertou nas almas de Israel na sua geração, ou aquilo que ele trouxe à tona, aquilo que ele evocou dentro de todos os Yehudim, talvez mais do que o conhecimento que ele transmitiu, mais do que os ensinamentos que ele passou para Bnei Israel. Mais do que tudo isso, ele despertou e fortaleceu a fé, estimulando a atitude de Mesirut Nefesh, de auto-sacrifício, nos Yehudim da sua geração. A geração de Moshe, da entrega da Torá, que já era uma geração sofrida no Egito, na escravidão, etc. Mas no decorrer da jornada, da atuação de Moshe, nos 40 anos no deserto, desde o Êxodo até a chegada na Terra Prometida, naquela geração, não foi necessário, por parte dos Yehudim, Mesirut Nefesh. Pelo contrário, os judeus estavam sendo carregados nos braços, tratados de bandeja, maná caindo todo dia, uma fonte de água milagrosa os acompanhando no deserto, nuvens de esplendor que cobriam, protegiam, davam sombra e etc., pavimentavam o deserto, enfim. Então, havia milagres à torta e direita. Então, naquele instante, naquele momento, toda aquela geração, durante todas aquelas décadas, não foi necessário, por parte dos Yehudim, nenhum tipo de Mesirut Nefesh, nenhum tipo de auto-sacrifício, muito pelo contrário, eles estavam até muito confortáveis, mesmo estando no deserto, tanto em termos físicos, materiais, quanto mais em termos espirituais, vendo divindade a olho nu, percebendo divindade, vendo milagres, tendo Moshe como mestre por 40 anos, Moshe Rabbeinu, né? Por isso eles são chamados a geração do conhecimento,
porque nunca foi transmitido tanto conhecimento como naquela geração, através de Moshe, melhor professor que ele não havia, ele recebeu diretamente da fonte os ensinamentos, os detalhes, etc. Então, enquanto Moshe alimenta e internaliza a fé de Israel através de conhecimento, transmitindo conhecimento, em contraste a isso, líderes posteriores, pastores de fé nas gerações posteriores como Mordecai, como eles alimentaram, internalizaram a fé de Bnei Israel, estimulando Messirut Nefesh, despertando neles a disposição de ir até as últimas consequências, de ir até o auto-sacrifício. Então, parecem dois tipos de atuações distintas, diferentes. Porém, nos diz o Rebbe que, baseado nas explicações que nós mencionamos acima, podemos conciliar ou podemos explicar da seguinte forma. שעיקר העניין דראיה מהמנה הוא זה שהוזן ומפרנס את אמונה עצמה. Moshe era o protótipo, Moshe era não só o símbolo, ele personificava o conceito de pastor de fé. Inclusive, todos os outros pastores de fé, todos os outros líderes espirituais das gerações seguintes, eles são uma extensão da alma de Moshe. Moshe é a matriz. Em ambos os casos, tanto no caso de Moshe como dos líderes posteriores, o principal conceito, a principal missão do pastor de fé consiste em quê? Em alimentar e nutrir a fé propriamente dita, em despertar a fé intrínseca que existe na essência da alma dos Yehudim, que está presente na essência da alma. Ou seja, que a fé esteja presente não só em função das revelações, porque às vezes a pessoa, por exemplo, até hoje, a pessoa vê um grande tzadik e às vezes só o fato de você ver um tzadik, quem teve a oportunidade, a chance, quem viu o Rebbe, etc., isso é marcante, é uma experiência marcante. Porém, será que isso permanece? Será que isso impacta a pessoa, influi nos seus atos, no decorrer, se ela não consolidar isso, se ela não abastecer isso? Então, se for apenas em função de algo que a pessoa viu, isso pode evaporar. Então, aqui o objetivo dos líderes espirituais é fazer com que a fé não permaneça vaga, que a fé não seja decorrente apenas das revelações que a pessoa viu, revelações divinas, espirituais, ou, de acordo com o que a gente explicou acima, aquilo que a pessoa sente e capta como emanação emitida pelo que a matriz da alma está nos transmitindo daquilo que ela viu e se impressionou lá em cima, mas como nós falamos, isso pode permanecer ainda de forma superficial, externa. O papel e missão, portanto, dos líderes espirituais, dos pastores de fé, consiste em quê? Ela mitzad etzem haneshama, em trazer à tona e revelar a essência da alma. Aquilo que está presente intrinsecamente na alma, aquilo que não depende de circunstâncias, não depende de inspirações, não depende de motivações externas, aquilo que faz parte da essência, mostrar que isso já está dentro de ti, isso faz parte inseparável de ti, etc. Então, nisso consiste o trabalho, a missão dos líderes espirituais. Porém, em forma de atuação e estilo, como se chega a essa essência da alma, havia uma diferença entre Moshe e os líderes subsequentes. Moshe, como ele internalizava essa fé, como ele trazia essa fé para dentro, para o íntimo âmago da pessoa, sem permanecer só de forma superficial. Bedat ve'asagá. Nós falamos que ele trazia isso transmitindo conhecimentos, captando divindade. Porém, na verdade, esses ensinamentos, mesmo em relação a Moshe, o principal, não eram os ensinamentos. Não era que o ensinamento iria trazer à tona a essência da alma. É quase até o inverso, o contrário. זה שמשה ממשיך את אמונה בפנימיות בדת והשגה הוא תוצאה מזה שהוזן ומפרנס את האמונה עצמה. Na verdade, se fala que isso que Moshe conseguia passar os conhecimentos
essa captação de espiritualidade, de divindade para os Yehudim, era uma decorrência, era uma consequência disso que ele tinha alimentado e nutrido a fé propriamente dita, que ele tinha estimulado e revelado a essência da alma, para que a essência, no momento que a essência da alma está revelada, está presente e manifesta, então sim pode-se absorver esses conhecimentos espirituais que Moshe ensinava, que Moshe transmitia, pode-se captar todo esse aprendizado e isso vai ser interiorizado pela pessoa, mas na verdade o próprio Moshe também começava, o principal, o essencial em Moshe não era o conhecimento era uma decorrência, uma consequência da revelação da essência da alma, da fé intrínseca que existe na essência da alma. מזה שאוזן ומפרנסת אמונה עצמה, והמשכת וגילוי האמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה, ou seja, que ele conseguia atrair, estimular e revelar a fé como ela está presente, conforme ela está presente na essência da alma. E depois disso, em decorrência a isso, na hora que essa fé está presente, ficava mais fácil dele transmitir os ensinamentos, os conhecimentos, e os judeus então já eram recipientes, eles já estavam aptos a captar e interiorizar esses ensinamentos, esse dat, esse conhecimento divino. De amshachat emunah bipnimiut bedat, porque esse conceito de interiorizar, internalizar a fé através de dat, de conhecimento, isso não é um processo meramente intelectual que passa pela lógica, pelo cérebro, etc., e é processado. Não. Ele nos diz que isso ocorre através da revelação do vínculo essencial que existe entre a essência da alma e Deus. Que isso é algo transcendental, é algo suprarracional. Na hora que isso está presente, então vai poder ocorrer, esses conhecimentos vão poder ser absorvidos de forma adequada, de forma positiva, de forma tal que sejam absorvidos pela pessoa, né? E façam um impacto positivo. Porque caso contrário, como a gente fala, às vezes uma pessoa pode ter todos os ingredientes, mas se a pessoa não assou direito lá o bolo, se tudo aquilo está cru e a pessoa ingerir dessa forma, então não só que não vai ser gostoso, não vai ser agradável, isso pode fazer mal para o seu estômago, vai fazer mal para a pessoa não vai conseguir digerir, absorver isso, vai acabar expelindo. Da mesma maneira, em termos espirituais, em termos de nutrição espiritual, alimentação espiritual, a pessoa precisa estar apta, apesar que aqui o exemplo que nós falamos que os ingredientes eles não estavam processados, mas aqui no caso não basta só os ingredientes serem bons, estarem adequados, a pessoa tem que estar pronta para isso. Então talvez um exemplo mais apropriado seria, sabe, você tem um steak, você tem um bife medium ou bem passado, etc., muito gostoso e temperado e tudo mais, não é? E muita proteína, não sei quanto é saudável, não sei, mas, sabe, carne, corte de primeira e etc. Mas se você quiser dar isso para um bebê recém-nascido, que não tem dentes e que não tem... Você pode até enfiar goela dentro, não é? Mas ele não vai poder mastigar isso, ele não vai poder digerir isso não vai fazer bem para ele não está preparado para absorver isso. Então aqui também, isso é tentando buscar analogias para a gente entender, são conceitos muito profundos, espirituais, abstratos, mas para aproximar isso mais da nossa compreensão. Ou seja, Moshe Rabbeinu primeiro precisa revelar a essência da alma, trazer à tona essa essência onde lá está presente a fé intrínseca. No momento que isso se manifestou, então ele pode passar todos aqueles conhecimentos espirituais e divinos de forma que eles possam ser absorvidos e internalizados. Mas todos os líderes, o papel deles é trazer à tona e revelar, manifestar a essência da alma. Mas aqui o Rebbe conclui esse capítulo dizendo que a partir disso nós vamos chegar a uma conclusão curiosa,
às vezes até parece até um pouco paradoxal, que gerações eram mais elevadas? No final das contas, quando a gente comparou a geração da entrega da Torá, liderada por Moshe, com a geração dos decretos de Haman, antissemita, extermínio, ameaça de extermínio a todos os judeus, etc., essa geração liderada por Mordecai, no final das contas, a geração da entrega da Torá viu milagres, maravilhas, expressão divina presente no seu dia a dia, etc. Em contraste com isso, a geração de Purim não viu nada. Pelo contrário, clamavam, até acontecer um milagre, Deus, onde você está? Por que você nos deixa nessa situação? Por que você não interfere? Por que você permite isso? Etc. Não é? Mas no final das contas, nós chegamos à conclusão, qual geração é mais elevada? A geração de Purim. Que essa geração, somente essa geração que concluiu e consolidou o processo de recebimento da Torá. Aquilo que os judeus declararam que aceitam na entrega da Torá foi apenas o início, mas quando se finalizou o processo, só na época de Purim. Então, daqui acaba se entendendo que, pelo visto, em algum aspecto existe até uma superioridade na atuação de Mordecai em relação à atuação de Moshe. A geração de Mordecai acaba sendo espiritualmente mais poderosa, mais efetiva. Por que é paradoxal? Porque, na verdade, a alma matriz aqui é Moshe. Moshe é o primeiro Raya Mehem, o primeiro pastor de fé. E todas as outras lideranças são extensões e derivações da alma do próprio Moshe. Itpashtuta de Moshe, a derivação da alma de Moshe é presente em cada geração. E aqui nós vemos que, às vezes, na propagação da alma de Moshe, há um poder, há um alcance, há uma realização maior, superior à do próprio Moshe na sua geração. Então, diz o Rebbe, baseado nessa exposição, nós podemos dizer o seguinte: a geração de Moshe não foi exigida dela Messirut Nefesh, autossacrifício, mas a geração de Mordecai, sim, naquela geração as circunstâncias exigiram, obrigaram o surgimento ou seja, a única forma do judaísmo sobreviver era com a atitude de autossacrifício. Diz o Rebbe que aquelas gerações nas quais foi necessário o autossacrifício na prática, Chizkuro e Israel, Pashtuta de Moshe, Temuná de Israel, naquelas gerações houve atuação firme dos líderes, dos pastores de Israel, que são uma propagação da alma de Moshe. Mas eles alimentaram a fé de Israel, revelando a essência da alma, trazendo até a disposição de autossacrifício, que é a coisa mais elevada que existe. A pessoa abrir mão de si própria, a pessoa chegar a um grau de anulação total e completo, estar voltada apenas ao divino. Então, eles alimentaram a fé de Israel para chegar a Messirut Nefesh. Então, nesse aspecto, Nidgalea Inyan Deraya Mehemna Beinyan Ze, se revelou o papel de pastor de fé, nesse aspecto, Odioter mi Bemoshe Atzmo, mais do que no próprio Moshe. Como a gente falou, a geração de Moshe, dela não se requereu, não se exigiu, não precisou chegar a Messirut Nefesh, ao autossacrifício, ao martírio. Essas gerações nas quais sim foi necessário chegar a tanto, então nesse aspecto elas superaram a geração do próprio Moshe. Os líderes superaram o próprio Moshe, por mais que eles são uma derivação apenas da alma de Moshe. Porque isso que se atrai, se revela, se traz à tona a fé intrínseca presente na essência da alma, que nós falamos que esse papel está presente tanto na atuação de Moshe como nas propagações da sua alma em todas as gerações. Mas quando isso se manifesta de forma mais evidente, quando isso se manifesta com mais intensidade, onde isso está presente com mais força, Ikarit Galutá, o Messirut Nefesh Bepoel. Isso se revela e se manifesta principalmente onde há o autossacrifício na prática. Por isso, essas gerações nas quais
houve necessidade e acabou acontecendo essa disposição de autossacrifício, na prática essas gerações acabam transcendendo, acabam superando a geração do próprio Moshe. E esses líderes, nesse aspecto, acabam tendo uma atuação mais elevada do que o próprio Moshe. Eles recebem a força da alma de Moshe. Mas na prática, por haver aqui a necessidade, no contexto da geração, de autossacrifício, eles acabam superando a do próprio Moshe. Vamos iniciar o próximo capítulo, capítulo 7, nos poucos minutos que nos restam. והנה ידוע שהמסירות נפש בפועל על תורה ומצוות של כל ישראל הייתה בפורים בזמן גזירת המן. Aqui o Rebbe nos traça outro contraste, uma outra observação, uma outra nuance. O Rebbe compara aqui, por exemplo, duas festas pós-bíblicas, Purim e Hanukkah. E ele nos diz que em ambas houve Mesirut Nefesh, em ambas ocasiões, ou seja, Purim aconteceu há cerca de 2.500 anos atrás, entre o primeiro e segundo Beit HaMikdash, nos 70 anos que os judeus estavam no exílio na Pérsia. Depois disso foi construído o segundo templo, o segundo Beit HaMikdash, e no meio do segundo templo, que durou 420 anos, no meio disso acontece quando os judeus estavam sob pressão helenista, etc., que na época já havia decadência do Império Persa e ascensão do Império Helenista, e não só na força militar, mas também a filosofia grega, com todos os seus conceitos, querendo assimilar os judeus. Então, na época de Hanukkah, que acontece cerca de 2-3 séculos depois de Purim, também houve a necessidade de Mesirut Nefesh, de uma abnegação total, indo até o autossacrifício por parte dos judeus, arriscando suas vidas, etc., pelo judaísmo. Porém, diz o Rebbe, Vehine Yadua, é sabido, Mesirut Nefesh Bepol. Esse autossacrifício na prática, essa atitude por parte dos judeus ao Torá e Mitzvot, de estar dispostos de ir até últimas consequências, na prática de ir até o martírio pela Torá e Mitzvot, Shel Kol Israel, quando isso envolve todo o povo de Israel, quando isso esteve presente, ou seja, por parte de todo o povo de Israel, isso ocorreu apenas Haitá Bepurim. Na época de Purim, Bisman Gzerat Haman, durante o decreto maligno de Haman, querendo exterminar todos os judeus. Mesirut Nefesh de Hanukkah, está certo que na época de Hanukkah, alguns séculos depois, também houve disposição de autossacrifício, gestos nobres e não só atitudes na teoria, mas na prática por parte dos judeus. Mas na época de Hanukkah, Bisman Gzeirat Yavan, quando havia os decretos helenistas proibindo a prática de Torá e Mitzvot, a prática judaica, Haitá Beikar Bematitiyahu Banav. Essa disposição de autossacrifício estava presente principalmente em Matitiyahu e os seus filhos, os Macabeus, ou os Hashmonaim, ou seja, aquela família de Koanim que liderou a rebelião judaica, mesmo que eles eram em pequeno número, contra exércitos numerosos, etc. Então eles tiveram Mesirut Nefesh, mas isso foi encabeçado, isso foi representado por uma pequena parte do povo, por algumas pessoas muito elevadas, tzadikim. והמסירות נפש בזמן גזירת המן הייתה בכל ישראל. Enquanto que, em contrapartida, essa disposição de autossacrifício, na época do decreto de Haman, isso esteve presente não só nos tzadikim, não só nos líderes, entre os líderes espirituais do povo, mas isso esteve presente literalmente em todo Israel. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, jovens, todos estavam com essa disposição, estavam imbuídos dessa atitude. Ou seja, aqui o impacto e a influência do líder da geração de Mordecai foi extensivo a todo o povo, ele impactou o povo todo, ele despertou essa fé essencial, ele trouxe à tona a essência da alma que se revelou e se manifestou em todos os Yehudim da sua geração. Foi isso que levou a essa disposição de autossacrifício. Baseado nisso, explica o nosso Rebbe aquilo que é trazido no Mamar do Rebbe anterior. Uma citação do Midrash. Midrash são explicações dos sábios talmúdicos sobre as passagens bíblicas.
Shemordechai haya shakul bedoró que Moshe bedoró. O Midrash afirma, nós falamos já, de acordo com o Zohar, etc., existem lideranças espirituais em todas as gerações, existe um pastor de fé presente em cada uma das gerações, porém, sobre Mordecai é dito, afirmado no Midrash, que Mordecai era equivalente na sua geração como Moshe na sua geração. Ou seja, que o papel de Mordecai na sua geração foi tão essencial, foi tão importante que ele se equipara ao papel que Moshe desempenhou na sua geração, na geração de Moshe. Ou seja, o Midrash compara quem a Moshe? Mordecai. Houveram outros líderes em outras gerações também, mas quem é comparado à envergadura, à grandeza espiritual de Moshe, apenas e tão somente de acordo com o Midrash, Mordecai. Dagam sheit pashtuta de Moshe ubechol dor, por mais que existe uma propagação da alma de Moshe em cada geração, Mikol Makom Ita Midrash, mas conforme consta no Midrash, Shemordechai Dafka, Ayashakul Bedoré, que Moshe Bedoró, que somente Mordecai, exatamente Mordecai, ele era equiparado a Moshe, ele era comparado na sua geração como Moshe na sua geração. Então, nós vemos aqui a grandeza espiritual de Mordecai. Bishlomar, nos diz o Rebbe qual é o significado dessa grandeza espiritual. Por que justamente Mordecai? O que ele fez, o que ele produziu? Sheme'amalot de Mordecai Yehudi hu, que a grandeza espiritual de Mordecai consistia também no fato dele ser e atuar como pastor de fé, de forma evidente e revelada de todo o povo de Israel na sua geração. Ou seja, todas as gerações têm líderes espirituais, às vezes alguns líderes, mas às vezes existem líderes sectoriais, líderes que eles atuam com essa comunidade, com esse tipo de pessoas, etc. Mas Mordecai foi um líder como Moshe, assim como Moshe era líder de todo o povo de Israel. Mordecai também, na sua geração, ele liderou, inspirou, alimentou, nutriu de fé, espiritualidade todos os filhos de Israel. Bedugmat Moshe Raemehem, exemplo de Moshe na sua geração como pastor fiel. Sheimshich dat lechol Israel bedoró. Moshe na sua geração trouxe esse conhecimento divino espiritual para todos os Yehudim na sua geração. Por isso, inclusive, toda a geração de Moshe é conhecida como Dor Deá, a geração do conhecimento. Por quê? Porque essa geração aprendeu do próprio Moshe. E não só aprendeu também, interiorizou, absorveu os ensinamentos, não só a nível intelectual, como a gente falou, mas em todos os níveis, eles absorveram isso de Moshe. Então, Moshe impactou toda a geração. Moshe Rabbeinu, Moshe é nosso mestre, e como ele transmitia conhecimento espiritual e divino, ele transmitia não só para um grupo seleto de pessoas, mas para a geração inteira. E por isso ele impactou de fato toda a geração, a ponto de toda a geração ser conhecida e chamada como Dor Deá, geração do conhecimento, porque ela absorveu os conhecimentos transmitidos de Moshe. Da mesma forma, da mesma maneira, Mordecai, na sua geração, não foi só um líder de poucos e bons, ou de pessoas seletas ou elevadas, ou de pessoas espiritualizadas, ou de uma casta do povo. Não. Mordecai teve uma atuação abrangente, que ele mexeu com toda a geração. Ele despertou a fé em toda a geração. Ele trouxe à tona a essência da alma de todos os Yehudim na sua geração, trazendo até essa disposição de Mesirut Nefesh. Por isso, da mesma forma que Moshe atua sobre toda a geração, Mordecai também atuou. Por isso o Midrash destaca o papel de Mordecai, aquilo que não está escrito sobre outros líderes, sobre Mordecai, sim, consta que ele é equiparado ao próprio Moshe na sua geração. Nós vamos parar hoje por aqui. Lembrando que nós estamos na véspera de Shabbat, então nós vamos desejar um ótimo Shabbat para todos. Lembrando que esse Shabbat é um Shabbat especial. Em geral, o Shabbat abençoa todos os dias da semana subsequente.
que Himekor Abraha. Shabbat é a fonte das bênçãos. Mas esse Shabbat, além de tudo, também é Shabbat Mevarchim HaChodesh. É o Shabbat que antecede o Rosh Chodesh, o início de um novo mês judaico, o mês de Tammuz. E nesse Shabbat nós atraímos bênçãos para o mês inteiro, não só para a semana inteira subsequente, mas para o mês inteiro. Por isso, nesse Shabbat nós fazemos mais recitação de Teilim, Salmos, etc. Então vamos aproveitar bem esse Shabbat para atrair muitas bênçãos para todos nós, se Deus quiser, para o mês que está chegando, o mês de Tammuz, muita saúde, muita tranquilidade, muita segurança, muita alegria para todos nós. Shabbat, Shalom, Umevorach, para todos até domingo, se Deus quiser.